Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário, ele é muito importante para nós. Muito bem. E vamos para a mensagem da palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Nós temos que, segundo a palavra de Deus, termos atenção, cuidado, muito cuidado com a palavra que foi dito, endereçado a nós, de Deus para nós. E para que em tempo nenhum nós desviemos daquilo que está determinado. Temos que ouvirmos atentamente e não fazermos de surdo, Deus está falando e nós estamos dando uma de desentendido, não dando atenção, não estarmos preocupados com sua palavra. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 11. Olha a palavra de Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em outra versão, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que o receberam a palavra de Deus, todos que receberam a Jesus Cristo, Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Muito bem. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, Romanos capítulo 9, nós vamos basear bastante essa situação em Romanos. Capítulo 9, versículo 4, diz assim: Israel é o povo escolhido por Deus e Deus os tornou seus filhos e repartiu sua glória com eles. Olha o que Paulo está dizendo.
aquele que veio, aquele que é a palavra, Jesus, veio para o seu próprio povo, mas o seu povo o rejeitou. Paulo dizendo no capítulo 9 de Romanos, versículo 4, Israel é o povo escolhido por Deus, e Deus o tornou seus filhos, e repartiu a sua glória com eles. E nós vemos, irmão, para nós, igreja, capítulo 15 de João diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós.1 João 3:1, veja como é grande o amor do Pai para conosco. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Nós aceitamos a Jesus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Igual a Israel. Mas vejam, no versículo 6, Paulo continuando Romanos, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: de fato, nem todo israelita fazem parte do povo de Deus. Não é todo israelita que fazem parte do povo de Deus. Versículo 7. E nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus. Paulo, agora eu quero uma explicação, Paulo. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus? Como assim? E por que não? E a promessa que Deus fez a Abraão? Ah, evangelista Eugênio, olha essa explicação que eu quero te dar. Porque Deus disse para Abraão, Gênesis capítulo 18, versículo 10, você terá os descendentes somente por meio de Isaque, a qual eu prometi que nasceria de Sara. De Sara. E por que, Abraão? Nem todos são descendentes de Abraão. São filhos de Deus. Por quê? Vamos ver os filhos de Abraão? Quem são os filhos de Abraão? Quantos filhos Abraão teve? 8 filhos. O mais velho, Ismael, que nasceu da escrava egípcia. Os filhos, vamos tirar Isaac. O terceiro, o filho de Quetura. O mais velho chamava-se Zirã. Joquissã, o segundo. Medã, o terceiro. Midian, o quarto. Isbac,
o quinto, Suá, o sexto. Mas só Isaque era o filho prometido para herdar as bênçãos de Abraão. Deus prometeu para Abraão somente Isaque. Os filhos que nasceu da escrava. A escrava era normal. Teve um parto normal. Deus não fez nenhuma promessa para nascer Isaque. A promessa Deus fez que Abraão seria pai de uma grande nação, mas vindo de Isaque. Quando Deus fez essa promessa, faltavam 25 anos para Isaque nascer. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Deus fez a promessa. Quando Abraão já não tinha mais, não por ele, mas pela sua esposa, capacidade de ser mãe ou pai. Ela já estava com 65 anos. E ela veio dar à luz com 90 anos de idade. Aonde cumpriu a promessa de Deus. Quando Sara morreu, nasceu de Quetura esses 6 filhos de Abraão. Mas Deus não prometeu nada para ele. Somente Isaque é o filho da promessa. Nem todos os filhos de Abraão, Deus não prometeu nada para eles. Deus prometeu para Abraão que somente de Isaque sairia sua semente, sairia sua geração. A promessa estava em cima de Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os outros 7 filhos que Abraão teve, sendo 6 filhos de Quetura, e um da escrava egípcia, eu, o Senhor, não fiz nenhuma promessa para esses 7 filhos. A promessa só cabia em Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos no versículo 8, glória a Jesus. E isso quer dizer que os que são considerados como verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa que Deus fez. Somente a geração de Isaque, aonde estava a promessa de Deus. Muito bem. Só Isaque foi prometido. No versículo 9, agora nós vamos entrar numa situação, para os irmãos prestarem atenção, pois, diz assim o versículo 9, pois, quanto Deus fez a promessa, ele disse para Abraão, no tempo certo, eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. No tempo certo, daqui 1 ano, eu voltarei e Sara terá um filho. E eu quero que preste atenção no versículo 9, que Abraão, quando recebeu essa notícia,
os anjos perguntaram: onde está Sara? Ela está aí. Ela estava na porta da tenda. Abraão ali lá de fora. Onde está Sara? Porque o recado Sara tinha que ouvir. Também que ela ia engravidar. Sara já estava com 90 anos. E o recado foi dado para Abraão e para Sara. Veja no versículo 9. E disseram a Abraão: onde está Sara, sua mulher? E ele disse: ela está aí, na tenda, na porta da tenda. E os anjos, olha bem, os anjos disseram: certamente tornarei a ti por este tempo, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele. Sara estava atrás de Abraão e do anjo. Ela estava ouvindo o recado que Deus deu para Abraão. Na entrada da tenda, escutando a conversa. Então nós devemos atentar para aquilo que Deus fala. Sara até achou graça. Eu, com essa idade toda, você mãe, ela ouviu a conversa. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que Sara recebeu aquele recado. E vejo que Abraão, louvado seja Deus, ficou muito feliz e creu na promessa de Deus. No versículo 10, irmãos, Romanos 9, versículo 10, olha a explicação de Paulo. E tem mais ainda. Os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, que era Isaque. E quando o anjo foi dar o recado, a resposta da oração que Isaque fez, porque a sua mulher não engravidava. E quando ele deu o recado, o anjo deu o recado. Ele deu o recado para Isaque e também para Rebeca. E vejamos, louvado seja o nome do Senhor. Rebeca teve gêmeos. E agora, como fica a continuidade da descendência de Abraão? Vejam que a escolha de Deus. Isaque estava sozinho no ventre de Sara, mas de Rebeca, no ventre de Rebeca, tinha duas crianças. Um era Esaú e outro era Jacó. E Jacó recebeu, por determinação divina, a primogenitura, o direito de continuar com a geração de Abraão. Olha que não teve engano. Isaque, seu pai, foi escolhido também no ventre. 25 anos antes de nascer, foi anunciado a Abraão. E quando Isaque estava orando por sua mulher e pediu uma resposta a Deus, Deus lhe deu a resposta. E vejo que Isaque ouviu o que o anjo disse quando ele estava ali reunido, ele e Rebeca, para ouvir a resposta de Deus. E Deus lhe disse, Gênesis capítulo 25, 23,
diz assim, eu quero até ler aqui, que diz assim, e o Senhor lhe disse, o Senhor lhe disse, duas nações, Isaac, duas nações, Rebeca, há no teu ventre, Rebeca, e os dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior e o mais velho servirá o menor. Foi o anjo quem disse, foi Deus quem disse para ele. Então nós vemos que Esaú nunca foi o primogênito. Se um dia eu falar que Esaú foi o primogênito, é porque eu não creio na palavra de Deus. O que o anjo disse aqui não teve validade. Isaac sabia que a escolha foi Jacó o apontado para ser o primogênito. O anjo não falou para mim, falou para o pai do menino, falou para a mãe do menino. Então nós vejo quando Esaú vendeu a primogenitura, ele vendeu uma coisa que ele não tinha, porque ele nunca foi o primogênito. Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Então nós vemos no capítulo 27, Isaac manda Esaú fazer um guisado. Para que, Isaac? Para que você quer que seu filho vá à caça buscar um guisado? Evangelista Eugênio, porque eu já estou cego, estou com 100 anos. Os meninos já estão com 40 anos. Eu já não enxergo mais. Então, eu já tenho que passar a bênção de Abraão para ele, que vai dar a sequência onde o Cristo vai nascer. E quem que é que você vai... Por que você mandou Esaú ir buscar a caça para você comer, o guisado? E escondido ainda. E falou, escondido pro filho. Ó, filho, vai buscar a caça aí, eu vou abençoar você. Escondido. Veja no versículo 5 aqui, 27, 5. Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E se foi Esaú ao campo para apanhar caça e havia de trazer. Ela escutou o que o marido dela estava falando com seu filho. Ele não fez uma reunião. Olha, vamos fazer uma festa, eu vou passar a bênção agora da primogenitura para Esaú. Ele não ouviu, ele esqueceu da palavra do anjo. Portanto, nos convém nos atentar com mais cuidado aquilo que nós temos ouvido. Está ouvindo, Isaac? Você está ouvindo? Portanto, Isaac, convém que você observe com cuidado para o nascimento de seus filhos, para que em momento algum você não se confunda o que ouviu da boca de Deus, o que foi que Deus falou,
o mais velho servirá o mais novo. A bênção está com o mais novo. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Temos que atentarmos à palavra de Deus para não criarmos confusão de fazer uma coisa que Deus não mandou. Deus não mandou ele passar a bênção para Esaú, mas sim, ele sabia que o dono da bênção era Jacó, desde o ventre da mãe. Antes de Jacó nascer, ele já foi apontado por Deus, porque ele era o primogênito espiritual. É o que Deus queria para o nascimento do Messias, para o nascimento de Cristo. Era da geração de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos o erro que ele ia cometer por não dar ouvido à palavra de Deus. Glória a Jesus. E nós vemos, irmãos, mas a escolha foi de Deus. Quem escolheu Isaac? Quem que colocou Isaac em um ventre amortecido? Não existe no mundo uma mulher que já perdeu os seus costumes pós 50 anos. Não tinha mais ventre, não tinha mais útero. E ela se engravidou, mesmo sendo estéril, ela se engravidou do seu marido Abraão. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, quando Isaac orou a Deus por sua mãe, por sua mulher, está com o mesmo problema de sua mãe. Deus o respondeu a sua oração e no momento certo mandou os 2 meninos, mas antes dos meninos nascer, ele já tinha indicado quem seguiria com a bênção de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, irmão, louvado seja Deus, no versículo 11, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus. O próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho Rebeca, servirá o mais novo. E veja, irmãos, que Isaac, no versículo 28, 25, capítulo 25, 28, e amava Isaac a Esaú, porque ele era caçador e caçava as carnes que ele gostava de comer. Ele gostava de ver a habilidade do seu filho. Mas Rebeca amava Jacó, que era um menino caseiro. E veja, irmãos, como que era o problema dessa casa. O pai inclinava, tinha o afeto pelo filho Esaú, e a mãe tinha o afeto pelo filho Jacó. E vejo, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, foi Deus quem escolhera. Foi isso que Rebeca falava, Jacó. Não se preocupe, meu filho. Eu estou lúcida. O anjo falou para mim. Foi para mim, é eu que estava grávida. Você, Esaú, estava no meu ventre. Eu estava tendo problema pela sua desentendimento dentro do meu ventre.
Vocês estavam se pegando dentro do ventre, do meu ventre, dizia Rebeca. E eu pedi para seu pai orar, nós oramos e fomos no lugar e fomos ao altar, pedimos a resposta divina. E Deus deu a resposta divina. Para mim que ele falou que você seria o direito da primogenitura. Esaú ia te servir. Você vai ser o dominador. Foi para mim que ele falou. Por isso que Jacó não teve medo. Ele confiou na palavra da sua mãe. Por isso ele não teve medo, louvado seja Deus, de chegar e fazer aquela situação toda. Quem é você? Eu sou Esaú. Para isso, para o pai ficar sabendo. Ah, mas ele estava enganando o pai? Enganando o pai de quê? O pai dele ouviu o que o anjo falou. O pai dele estava cometendo um erro diante de Deus. Estava desviando. Por isso temos que estarmos atentos ao ouvido a palavra de Deus. Deus falou para ele que Jacó, que seria o que ia receber a primogenitura. E vejam que ele estava desviando o foco de Jacó e levando para Esaú. Tanto Rebeca como Isaac sabia que o direito era de Jacó antes deles nascerem, antes de Esaú se apegar, antes de Isaac se apegar com Esaú, antes de Rebeca se apegar com Jacó. E veja que Deus já tinha determinado quem seguiria com a bênção, quem seguiria com o primogênito. Nós vemos que Jacó vendeu uma coisa que ele não tinha. Ele vendeu uma primogenitura que não era dele. Quando Jacó nasceu, ele já nasceu primogênito. Mesmo que saiu segundo, diante de Deus, ele era o indicado, louvado seja Deus, para seguir com a bênção de Abraão. Então nós vemos, e a resposta está aí até o dia de hoje. Até o dia de hoje a resposta está aí. E nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Jacó, e era o escolhido, mas louvado seja Deus, o Senhor disse isso antes deles nascerem, antes de fazer qualquer coisa boa ou má. Assim ficou confirmado que, de acordo com o plano de Deus, era plano de Deus, escolhe aquele que ele chama, sem levar em conta o que ele tenha feito. Então nós vemos, não importa o que a pessoa faz, não importa o que as pessoas o plano de Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Olha o conselho que diz o texto que foi lido. Portanto, convém-nos atentar com mais cuidado, com mais diligência, com mais cuidado aquilo que temos ouvido.
para que em tempo algum nos desviemos dela. Se Deus falou isso, não temos que desviar daquilo que Deus falou. Em tempo algum, não podemos desviarmos a nossa atenção da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que foi confirmado. Veja que Jesus veio por meio da geração de Jacó, Isaac e de Abraão. O plano de Deus se cumpriu conforme a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe a todos os irmãos. No nome de Jesus. Amém.